Cangaceiros. No ar, mais um podcast dos Cangaceiros da Bola. Eu sou Antônio Gabriel, conhecido por essas bandas como Arvoredo, e estarei no comando do debate de hoje. Arvoredo! E por aqui já estamos naquele clima de final de temporada. Neste 13º programa, o assunto é o ano de 2015 dos três grandes clubes da capital pernambucana, o Sport, Santa Cruz e Náutico. Contarei hoje com a presença dos companheiros Almir Cunha, João Vitor Gomes e Vitor Fernandes nos comentários. Lembrando a você que também estamos com conteúdos diários em nosso portal, o cangaceirosdabola.wix.com/blog, com textos de opinião, entrevistas especiais, enfim, tudo sobre o futebol da nossa terra, o futebol nordestino. O link vai estar na descrição do vídeo, juntamente com as nossas fanpages no Facebook e Instagram. Mas enfim, é hora de falar de futebol e vamos aos destaques iniciais daqueles que realmente entendem do assunto. Chamando primeiramente o nosso querido Almir Cunha, o Curisco. Curisco! Fala, Antônio, cumprimento os amigos da mesa, João Vitor Gomes, Vitor Fernandes, é um prazer mais uma vez participar do podcast, mas vamos falar de futebol, né? Meu destaque inicial é para o Clube Náutico Capibaribe, que passa mais um ano em branco, sem conquistar títulos, decepcionando a torcida por falta de planejamento de gestões passadas e da atual, mas enfim, vamos em frente, vamos discutir o que houve com o Náutico e falar dos números e das estatísticas do Clube Náutico Capibaribe. Valeu, Almir. O João Vitor Gomes, conhecido por aqui como Ferrugem, também está presente conosco. Seja muito bem-vindo, João. Ferrugem! Grande abraço aos meus amigos aqui presentes na mesa. Meu destaque inicial vai para a equipe de Santa Cruz, que depois de 10 anos está de volta à elite do futebol brasileiro e conseguindo ser vice-campeão da Série B, depois de uma arrancada espetacular, né? De começar o campeonato muito ruim, chegou a figurar a 18ª posição, zona de rebaixamento, e conseguiu terminar aí na vice-posição. Vamos discutir ao longo do programa aí qual os fatores que beneficiaram o Santa para conseguir esse vice-campeonato. João Vitor já com informações do Santa Cruz. Por último, mas não menos importante, convoca a bancada ao meia-noite, Vitor Fernandes. Meia-noite! Fala, Antônio, fala, rapaziada. Hoje a gente vai falar um pouco do Sport, né? Sport equipe que passou em branco, igual o Náutico em 2015, só que com maior planejamento, maiores aspirações e muito maior de renda. E o Sport foi eliminado nas duas semifinais no início do ano, teve fracassos com o Eduardo Batista, começou o Campeonato Brasileiro muito bem, mas no decorrer da competição acabou caindo. E a gente vai falar também da parte do Falcão, no geral, todo o ano de 2015 do Sport. Cangaceiros. Muito bem, a gente começa o nosso papo falando justamente dos rubro-negros da Madalena, o Esporte Clube do Recife. Como de costume, conversamos com alguns torcedores e eles mostraram sua visão em relação à temporada leonina. Vamos ouvir. Meu nome é Alexandre Miranda, sou torcedor do Esporte Clube do Recife e mando um abraço aí pra galera do Cangaceiros da Bola. Sobre a temporada do Sport, eu avalio muito positiva, mesmo sem ter conquistado os títulos que disputaram com o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Eu vi que mudou muita coisa da concepção da administração do futebol. Então, eu acho que a perspectiva para 2016, permanecendo nesse ritmo, nessa pegada, eu acho que vai ser uma boa temporada também. A gente tem consolidando o CT, né, usando muito a galera da base, contratando jogadores pontuais para posições que geralmente é muito difícil hoje no mercado de futebol, e contratando bem, mantendo os salários em dia, também tomando algumas atitudes administrativas, inclusive enfrentando algumas coisas bem complexas com a relação do clube com a torcida organizada, né, também isso. E especialmente também pela valorização da marca, né? O marketing vem muito forte também. Eu acho que a temporada do Sport foi muito positiva. Se não me engano, foi a melhor temporada do Sport do Campeonato Brasileiro através dos pontos corridos. E ano que vem vai participar novamente de todo esse ciclo de competições que ele participou esse ano. E quem sabe pode ter frutos melhores do que esse. A perspectiva é boa.
e eu espero que o Sport faça uma campanha superior que ele fez de 2015 em 2016. Um grande abraço aí para a galera do Cangaceiros da Bola. Estou totalmente à disposição para qualquer outro tipo de atividade com vocês. Um abraço. Valeu, Alexandre Miranda. Pois é, né, Vitor? Já trazendo você para iniciar esse debate, a gente não pode deixar de lado o ano que a equipe do Sport fez, apesar de não ter conquistado nenhum título, né? Se a gente for levar em consideração toda a fala do torcedor, a gente realmente acaba chegando numa conta final que o Sport teve realmente um ano positivo, um ano que vem conseguindo a sua melhor campanha nos pontos corridos, porém, nas competições regionais acabou fracassando o Sport, que era extremamente favorito entre todas as equipes que disputavam a competição, e acabou sendo eliminado nas 2 semifinais, tanto no Pernambucano como no regional. E aí a minha questão, em contraponto à visão do torcedor, é justamente esse alto investimento. Será que, por mais que sejam competições de menor porte, mas não devem ser conquistadas? Porque os clubes vivem de títulos, independente de ser um regional ou não, e o Sport não conseguir avançar mais a Sul-Americana, e o Sport tendo essa dificuldade, mas eu acho que deve ser valorizado de qualquer forma. Então, na minha avaliação, diferente do torcedor, eu acho que o Sport poderia ter um ano muito melhor. Na minha avaliação geral, eu concordo com a sua linha de raciocínio, Vitor, mas eu também comemoro muito a organização, porque serve de exemplo para os demais clubes e representa de fato o estado e a região Nordeste muito bem. O Sport, como falou Alexandre, o torcedor, trouxe alguns nomes de peso, como Diego Souza, Marlone, André, Hernani Brocador, fez uma equipe competitiva, teve algumas adversidades, não vou entrar nesses méritos porque a discussão vai muito além da arbitragem, mas nós temos que levar em consideração que o Sport foi prejudicado em algumas partidas, sim, e mesmo assim conseguiu chegar longe, conseguiu fazer um bom campeonato. Mas assim, separando as coisas, a minha visão é extremamente ligada às 4 linhas. Porque, como você falou e o próprio Alexandre falou, o Sport é exemplo não só no Nordeste, mas no Brasil, de gestão, de trabalho, planejamento e organização. E não foi à toa que um Adidas veio querer pôr seu trabalho, pôr sua marca ligada ao clube. E é justamente essas questões de marca, de organização, que o Sport vem se destacando com certeza como o primeiro disparado daqui do Nordeste. E o Sport teve um resultado positivo, assim, na campanha do Brasileirão, né? Conseguiu fazer sua melhor campanha na era dos pontos corridos, acima do que era esperado, nas expectativas, só que, como falamos aqui no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, e na Sul-Americana também, não conseguiu, se esperava algo mais do Sport, se esperava uma final, pelo menos avançar mais na Sul-Americana, que foi meio que decepcionante, pelo elenco que tinha e pelo poder aquisitivo. E veio embalado, né, Vitor? Né? Veio embalado de 2014, né? De um Pernambucano e de uma Copa do Nordeste. O que se esperava realmente era que conquistasse alguma taça. Com certeza, e o ano de 2014 do Sport foi o trabalho de Eduardo Batista em 2014, se assemelhou, pelo menos no brasileiro, ao do seu pai, conseguiu a melhor colocação em 11º, e agora o Paulo Roberto Falcão, junto ao trabalho do Eduardo Batista, vai conseguindo essa colocação de 6º, 7º, o Sport fica por aí. Mas falando um pouco mais do Eduardo Batista, que foi o treinador que iniciou a temporada, o Eduardo Batista passou eu acredito que na nossa cultura, longos 1 ano e 8 meses no comando à frente da equipe do Sport, somando 127 jogos, 55 vitórias, 35 empates e 37 derrotas. O Eduardo Batista conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste e campeão estadual 2014. E acabou indo embora depois de uma proposta do Fluminense e depois de um empate contra o Joinville. Exato, e ele tinha vencido o Fluminense na rodada anterior ao jogo do Joinville. Também em relação ao Eduardo, você citou um negócio legal, Vitor, que a gente tem 1 ano e 8 meses como uma grande, como é que se diz? Uma grande história do treinador. A longo prazo, né? A longo é a prazo. cultura, né? Tanto é a cultura. Tanto que quando acabou, a manchete acabou a era Eduardo Batista. Eu acho isso era muito Eduardo engraçado. Batista, eu até destaquei Exatamente. Até acho isso muito engraçado. Mas falando do Paulo Roberto Falcão, o João Vitor Gomes, ele trouxe que houve os 2 jogos contra o Huracan, né?
o empate na Ilha do Retiro e a derrota lá na Argentina, foi justamente o jogo seguinte à estreia do técnico Paulo Roberto Falcão, já na Argentina. Na opinião de vocês, foi por isso contribuiu bastante para que o Sport não evoluísse na competição intercontinental? Na verdade, Antônio, só antes de responder essa tua pergunta, eu só queria complementar dizendo que, na minha visão, o Sport poderia ser muito mais, poderia ter uma longevidade na competição. Se seguisse, seria a Copa do Brasil. O Sport vem há 2 anos seguidos tentando desbravar a América, que é basicamente o que a diretoria quer, focando a Sul-Americana. Mas, na verdade, o Sport ainda precisa eu acredito que a palavra certa seria experiência. Ele vai conseguindo com as disputas, mas assim, parece que falta aquela pitada de interesse na equipe, porque ao mesmo tempo a equipe do Sport estava reavivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro e acabava que ficava meio que um desinteresse e tudo mais. E falando disso, o Sport, o João Vitor falou de uma questão de um sentimento de decepção da própria torcida rubro-negra, que o Sport passou das primeiras 17 rodadas, o Sport teve nela, no G4, nas 13. Foi um dos times do Brasileirão que mais esteve presente no G4 em todo o campeonato. Exatamente. E só trazendo dado interessante sobre o Paulo Roberto Falcão, ele tá com 9 jogos à frente do Sport, vai completar, tirando os da Sul-Americana, né? Tá com 9 jogos à frente do Sport, vai completar o 10º jogo no Brasileirão, na próxima rodada contra a Ponte Preta lá em Campinas. Ele teve 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, um aproveitamento de 55,5%, marcou 16 gols, sofreu 9. Almir? Eu tava vendo, Antônio, isso que eu queria trazer aqui pro debate, uma entrevista de Eduardo Batista pro Esporte Interativo, que ele disse que essa saída foi bom para todo mundo. Foi bom para ele porque ele foi para a vitrine nacional, indo para o Fluminense. Foi bom para Falcão, que estava um pouco, né, escanteado no mercado dos técnicos no Brasil. E saiu, querendo ou não, fazendo um bom trabalho. Tem suas teimosias de técnico, de convicção, isso também nós temos que levar em consideração. Mas Eduardo Batista teve um legado muito importante de valorização de base, de sequência no trabalho, e Falcão veio com uma filosofia de experiência, de respeitar quem está sentado no banco, um Diego Souza, um Marlone, olhar e ver que tem um cara que foi um craque e que sabe muito de bola. O seu destaque é importante porque o Paulo Roberto Falcão, mesmo tendo toda essa pompa, mas quando chegou com bastante desconfiança da torcida rubro-negra. Verdade. Até porque era na minha opinião, um estilo diferente do Eduardo Batista. Totalmente. E um treinador que até então não tinha feito um grande trabalho em nenhuma equipe que passou. No Internacional, no Bahia. O dado que chegou foi justamente que ele estava 25 anos trabalhando como técnico e tinha comandado apenas 3 equipes com desempenhos medianos, digamos assim. Fechando só o Esporte Clube do Recife, passando para cada um de vocês. João Vitor Gomes, como é que você avalia, assim, se puder, em uma frase, rapidinho, o ano do Esporte Clube do Recife? Acho que positivo o ano, pela campanha do Brasileiro, como já falei, pelas outras competições, não pode ser, foi meio que uma decepção, mas o ano positivo a briga pela vaga na Libertadores aí, fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Vitor Fernandes? Pelo tamanho do investimento, poderia ter sido melhor. Almir Cunha? Campeonato de cabra macho, foi na tora e chegou bem no campeonato. Exatamente. Da Madalena a gente sai e vai pro Arruda, onde o Tricolor teve um ano de 2015 memorável. Como todos sabem, 10 temporadas depois, o Santa Cruz está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, numa temporada digna de filme. A torcida, é claro, tá muito feliz. Alô, sou Fábio Trumer da Banda Ed, tricolor de coração, Santa Cruzense, e tô aqui no Cangaceiros da Bola. É isso aí. Esse ano foi um lindo ano para o Santa Cruz. A gente começou o ano montando o time, mas mesmo assim conseguimos ser campeões pernambucanos. Conquistamos vagas na Copa do Nordeste. Fizemos uma excelente Série B. Chegamos em 2º lugar. E estou torcendo agora por uma vaga na Sul-Americana. E que venha 2016 mais glórias para o glorioso Santa Cruz. É isso aí. Exatamente, que legal a gente ouvir daí Fábio Trumer da Banda Ed participando aqui com a gente do podcast Cangaceiros da Bola. Grande abraço pra ele. Bom ver que o cenário cultural pernambucano também aprecia o futebol, bom e velho futebol da capital. E acompanha o Cangaceiro, né? E acompanha o Cangaceiro, poxa, que tá é brincando, isso? Abraço, Fábio. Olha só, pessoal, a Santa Cruz teve um ano de recuperação, isso é indiscutível.
certo? Começou muito mal a temporada, se a gente for ver, o Campeonato Brasileiro só foi campeão pernambucano, isso com todos os méritos, mas começou o Campeonato Brasileiro da Série B muito mal, 18º colocado, e acabou com o vice-campeonato, né não, João Vitor? Com certeza uma campanha espetacular de Santa Cruz nessa Série B. O Santa conquistou 67 pontos, com 20 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Foi o melhor ataque dessa Série B, com 63 gols, e teve um aproveitamento de 58,8%. E o fundamental para essa campanha do Santa Cruz foi, para essa arrancada, acho que foi o trabalho do técnico Marcelo Martelotti, que chegou depois do Ricardinho ter feito foi campeão pernambucano, mas foi ruim no começo do Campeonato Brasileiro. E aí o Santa trouxe o técnico Marcelo Martelotti, que assumiu o time na 8ª rodada, quando o Santa estava na zona de rebaixamento em 18º lugar, e agora conseguiu terminar na vice-liderança, sendo vice-campeão, e um aproveitamento espetacular do Marcelo Martelotti. Juntamente a isso, João Vitor, eu acredito que o que veio bastante diferente, aliás, a grande diferença entre Martelotti e Ricardinho são as condições, o conhecer o clube, né? O Martelotti é um cara que já teve passagem como goleiro e como treinador uma vez em 2013 e conhecia a estrutura e as condições do clube, que era realmente o que estava acontecendo com o Ricardinho. E conhecia muitos jogadores também, né? Já tinha treinado muitos jogadores. Ricardinho, me desculpe a expressão, mas estava querendo levar jogadores para concentrar em hotel de luxo, o clube não tendo nem condições de estar pagando salário em dias, então era outra realidade, uma dessas né? coisas, né? O time também não vinha desempenhando bom futebol e por aí vai. E o Ricardinho também patrocinou a vinda de jogadores que acabaram não dando certo, como o Valdson, o Edson Cita, caras que acabaram por ir embora no meio da temporada, não foram aproveitados pelo técnico Marcelo Martelotti. Martelotti que teve, matematicamente, 80% de culpa no acesso do Santa Cruz. Foram 31 jogos, 19 vitórias, 5 empates. Culpa boa danada, né? Culpa boa danada, rapaz. 31 jogos, 19 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 49 gols marcados, né? Um turno só de vitórias. Exatamente. E falando aqui do Santa Cruz, que foi campeão do Campeonato Pernambucano esse ano, e infelizmente tenho que dizer isso, que o Campeonato Pernambucano não serve de parâmetro para uma competição nacional. Podemos ver na escalação do Santa, na final do Campeonato Pernambucano, para esse último jogo agora contra o Vitória, só 3 jogadores ainda continuam no time, que é a dupla de zaga Alemão e Dani Moraes, e o meia João Paulo. João Vitor, passa aí a escalação, tem a escalação dos dois jogos? Tem a escalação. Passa a escalação da final do Pernambucano e depois a escalação do jogo contra o Vitória. A escalação do time campeão pernambucano: Fred no gol, Nininho, Alemão, Dani Moraes e Thiago Costa, Edson Cita e Bruninho, Emerson Santos, João Paulo, Betinho e Anderson Aquino. E o técnico era o Ricardinho. Agora vamos lá, o time que entrou no último jogo contra o Vitória: Thiago Cardoso, Vitor, Alemão e Dani Moraes, que permaneceram, Alan Vieira na lateral esquerda, Wellington, Luizinho, Daniel Costa, João Paulo, Lelê e Grafite. E o técnico Marcelo Martelotti. É incrível a mudança do Santa Cruz, como algumas peças acabaram por cair no esquecimento em tão pouco tempo, né, Almir? É verdade. Eu só queria também destacar, Antônio, e meus amigos da bancada, o trabalho que a diretoria fez, né? A gente não pode deixar de falar, assim, as 4 linhas é o nosso primordial falar aqui nesse programa, mas também reconhecer o que o Alírio Moraes fez, o que o Tininho fez, é uma coisa, assim, da ética da nossa profissão de jornalista, enquanto jornalista. Além do mais diretores, eles são torcedores do Exatamente. Santa, o que faz um diferencial. Exatamente, ele trouxe grafite, ele aumentou o número de sócios, foi super importante o trabalho administrativo do Santa Cruz. Acho que 2016 promete, o Santinha vai fazer bonito na Série A. Vale se destacar que o Santa Cruz, tudo isso foi feito em apenas um ano, e Tininho, Alírio e muitos outros que fazem parte dessa comissão de integrantes do Santa Cruz vem botando a equipe num rumo de profissionalismo. Botou no eixo. Exato. Eu ouvi uma frase muito boa, que tanto o Tininho, a Lírio, a Taíde, o pessoal todinho que comanda o Santa Cruz, que já são figuras conhecidas, já estão ali há muito tempo, eles evoluíram junto com o time em 2015, se profissionalizaram e, cara, foi um trabalho muito, muito bacana mesmo, bem legal ver o Santa Cruz de volta e a festa agora da sem torcida essa torcida, nada disso existia, né? Tem que vale salientar isso aí.
a gente tem que levar como bordão o que foi posto em todos os veículos de comunicação aqui do estado. O Santa Cruz foi carregado pela sua torcida 10 anos depois para a primeira divisão. Isso, para mim, é a frase mais correta. Se existem 2 patrimônios, é o Santa Cruz e a torcida do Santa Cruz. Exatamente, isso é inquestionável de verdade. Reconhecido no Brasil e internacionalmente exterior, também. Nossa, tantas histórias. Até como a gente já ouviu falar, por inúmeros torcedores do Santa Cruz, é muito fácil você torcer por um time que está sempre na mídia, que tem jogadores importantes, e o que sustentou a torcida do Santa Cruz todo esse tempo, não só esses 10 anos, mas como a história 100 anos, foi só a paixão. Só a paixão do torcedor. É incrível mesmo a história do Santa Cruz. É uma das maiores recuperações da história do futebol brasileiro. Se indicar a maior. E a gente também está tentando conversar com alguns dirigentes de Santa Cruz. A gente está tentando trazer o Tininho, o Aline Moraes. Até agora a gente não conseguiu muita resposta. Então, pessoal que está ouvindo o podcast dos Cangaceiros da Bola, vamos participar disso aí também para fazer um levante, para chamar os caras para conversar aqui com a gente. Saindo um pouquinho do Santa Cruz, a gente vai falar do Náutico, que fica até pertinho, a Arruda ali dos aflitos, e o Timbu bateu na trave no ano de 2015, né? Numa temporada que acabou sendo marcada por algumas complicações. Fala galera do Cangaceiros da Bola, meu nome é Hélio, sou torcedor alvirrubro e vim falar um pouco dessa temporada do Timbu. Bem, o primeiro semestre, né, não tem muito o que falar, foi um completo desastre, principalmente o resultado no Pernambucano, que não nos dá o direito de jogar a Copa do Nordeste esse ano, e também a Copa do Brasil, apesar de que com o nosso ranking nacional devemos entrar na disputa pela Copa do Brasil. Mas sobre o primeiro semestre não tem muito o que falar, uma vergonha, um desastre mesmo. Já o segundo semestre é um time meio desacreditado, principalmente pela torcida em si mesmo. Acabou surpreendendo, mesmo com o 5º lugar, que todos os torcedores ficaram tristes, mas a gente tem que reconhecer que é uma boa campanha, né? Quanto ao clube, na parte negativa, além do não acesso, fica os 12 jogos da 14ª rodada até a 26ª, em que nós só conquistamos 12 pontos, né? Um aproveitamento de time rebaixado até a lanterna do campeonato, e que é inaceitável para um time que almeja subir, que ficou a 2 pontos da subida. Isso tudo junto com a campanha fora de casa da Era Lística, né? Acabou que minou um pouco a chance de subir. Pois é, né? Até uma declaração um pouco mais ríspida aí do torcedor Hélio. Obrigado por participar do programa, Hélio. Por acompanhar a gente também. Mas, Almir, podemos considerar o ano do Náutico realmente negativo por completo? Antônio, Hélio está coberto de razão, por diversos motivos. Mas o principal é o amadorismo com que o clube é tratado. É como a gente acabou de falar do Santa Cruz aqui, que busca e deu o primeiro passo ao profissionalismo com esse trabalho dessa diretoria, e o Sport já vem se consolidando no profissionalismo há muito tempo. O Náutico estagnou no tempo, e o resultado é esse: é um Náutico eliminado pelo Salgueiro na semifinal do Pernambucano, o Náutico eliminado na Copa do Nordeste, perdendo vaga para o Salgueiro, trocando de técnico 3 vezes, tendo rendas pífias na Arena Pernambuco, fazendo um contrato de incompetente na Arena Pernambuco, e foi isso que terminou ocasionando um ano péssimo para o Clube Náutico Capibaribe. Terminou em 5º, fez um campeonato brasileiro da Série B até razoável. Lisca conseguiu fazer um trabalho, depois não conseguiu mais, como é que eu posso dizer, achar uma fórmula para montar uma equipe competitiva. Veio o Dalpozo, também trouxe uma energia diferente para o clube, trouxe sua filosofia de trabalho, mas infelizmente, meus amigos, enquanto a gente não sair do amadorismo, nada anda para frente no time da Rosa e Silva. Pois é, Almir, é complicado mesmo tratar do Clube Náutico Capibaribe. É verdade que essa pontuação que o Náutico fez esse ano, João, com essa pontuação conquistaria o acesso na Série B do ano passado. Mas o Hélio também destacou no áudio dele uma coisa importante. Foram somados apenas 12 pontos, se eu não me engano, no segundo turno, não foi isso? Isso. Um aproveitamento de um time rebaixado. Isso é realmente inaceitável, né? Teve um fantástico início acho que foi ao contrário do Santos, o Náutico, né? No começo
teve aquela arrancada que chegou a liderar, frequentar o G4, mas aí no meio da temporada foi caindo de produção. E agora no final até tentou, entre meio tropeços aí, mas não deu, né? Ficou em quinto lugar, fez 63 pontos, acho que os 63 pontos, 2 a menos para subir. O quarto colocado. No começo do campeonato, o Náutico era apontado como um dos candidatos ao rebaixamento. Então acho que isso aí superou as expectativas. Mesmo o time permanecendo em quinto lugar, com 63 pontos, acho que superou um pouquinho a expectativa. Realmente falta ainda a diretoria. Infelizmente tem essa visão amadora aí, não consegue dar muito profissionalismo ao clube. E vamos ver se vai melhorar aí. Tem eleição chegando, esse mês, né? Chegando aí. Vamos ver no que vai dar no processo eleitoral. Um ponto que eu queria pôr de destaque em relação ao Náutico é igual ao Bahia, Paysandu e outras equipes que frequentaram o G4 durante a competição, faltou mostrar que é um time de chegada. E no final o Náutico teve resultados como empate, como Macaé, empate em casa com o CRB, que realmente prejudicaram. E aí você já contabiliza 4 pontos a menos e fica com a quinta colocação. O Náutico fez uma boa competição, como o João Vitor falou. Se a gente for botar no somatório total, o Náutico era apontado para ser um coadjuvante ou brigar pelo rebaixamento pelo péssimo início de campeonato. Só apontado até por nós, né? Como mero coadjuvante ou candidato ao rebaixamento. E no início do ano, o Náutico foi eliminado das 2 competições na primeira fase, onde disputou o Nordestão e Estadual. E todos imaginavam que o Náutico seria justamente isso que você falou, Antônio. Mas aí superou as expectativas, mas ficou aquele gostinho de quero mais da torcida. Bateu na trave de novo. É uma coisa que chama atenção pra mim, é que o Náutico tem já, acho que há 2, 3 temporadas que contrata uma média de 50, 60 jogadores por ano. Isso é um gasto absurdo e, na minha visão, talvez vocês concordem comigo, é constatação de um amadorismo do povo que administra. Se a gente for citar questões como aconteceu com Pedro Carmona, jogador importantíssimo, apesar de ter seus problemas de lesão e tudo mais, mas houve uma história, né? Uma história que todos circularam, que ele se propôs a jogar de graça no Náutico, mesmo assim não se interessou. Que de repente essa história sumiu, né? Ninguém ouve mais falar. Não, veja só, né? Porque Pedro Carmona, um cara que antes da lesão no joelho, é verdade, poxa, carregou o Náutico com atuações considerado, inclusive, por grandes radialistas como um monstro sagrado, porque realmente estava numa fase muito boa. É realmente incrível o ano do Náutico em 2015, não por conta, como é que se diz, da sua atuação na Série B. Foi até boa, chegou perto de conseguir o acesso, mas pela sua administração, pela sua gestão. E essa questão do que você falou dos jogadores que chegam e saem do Náutico, um jogador que eu também tinha muita esperança em relação ao ataque alvirrubro, era o Rony, que chegou no início da temporada e eu não vi ele jogar sequer um jogo. Pois é, incrível também, incrível. Ele entrou na metade de um jogo contra o Sport e se machucou. Pois é, depois foi escanteado. A gente falou tanto de gestão, conversamos ontem, o pessoal no Facebook já inclusive viu vídeos e tudo mais, conversamos, na verdade essa semana, com o candidato a vice-presidente de futebol da chapa Vermelho de Luta, o Alexandre Homem de Melo. Trouxemos um pouquinho dessa entrevista para vocês. Eu digo ao torcedor do Náutico que é o seguinte, já está mais do que provado que os tempos mudaram. O Náutico tem que se modernizar, tem que ser um clube moderno. Se você observar direitinho, as pessoas que hoje estão querendo voltar ao poder estiveram 40 anos aí, ou melhor, 38 anos aí, e o Náutico não andou para frente. Teve alguns resultados positivos, sim, mas em 40 anos tivemos 7 títulos. Quanto tempo passamos na Série A e passamos na Série B? Nosso patrimônio foi desvalorizado. Então, assim, eu acho que o torcedor do Náutico ele tem que continuar apostando no que vem de forma responsável, na nova gestão, numa gestão profissional, numa gestão que trabalha junto com o sócio. O Vermelho de Luta vem com a situação de parcerias com o mercado privado. Ou seja, cabe a nós conciliarmos com boas parcerias. Então, eu diria ao sócio que olhe as propostas, verifique as propostas, verifique os debates e confie.
Confie porque a situação com o Vermelho de Luta está muito bem encaminhada. Esperamos sair vencedores, né, da eleição, porque já estamos trabalhando pelo clube. E aí quem vai decidir é o nosso sócio, é o nosso torcedor que vai decidir o destino do clube. Eu espero que dê Vermelho de Luta. Pois é, Alexandre Homem de Melo, candidato a vice-presidente de futebol pela chapa Vermelho de Luta, que vai entrar no embate com o Náutico de Todos, que, representado pelo Toninho Monteiro, vai conversar com a gente amanhã. Toninho Monteiro também é candidato a vice-presidência de futebol. Iremos trazer justamente esse bate-chapa lá no Cangaceiros da Bola. Duas chapas de oposição, né? Duas chapas de oposição. Não lançou chapa. A situação não lançou chapa. Portanto, a gente vai trazer esse bate-chapa lá no Cangaceiros da Bola. Hoje, na verdade, hoje, no dia da gravação do programa, quarta-feira, vai estar saindo a matéria com toda a entrevista com Alexandre Homem de Melo, tudo na íntegra. E também com o Toninho Monteiro, a gente está conversando já para ter esse papo com ele melhor sobre o que o Náutico de Todos tem para trazer para o clube, né? Pois é, eu gostaria de salientar as pontuações que foram feitas por Alexandre. Com muita propriedade, ele falou da modernidade do Náutico, ele falou de diversos retrocessos que aconteceram durante 38 anos no clube, e ele tem toda a razão. Eu acredito que o futebol precisa se modernizar, os diretores precisam se reciclar e usar como exemplo, como até perguntou um torcedor, Antônio, na sua entrevista com ele, sobre o marketing, porque a Chapecoense é um time intermediário, mas que soube usar o marketing a seu favor, e ele respondeu também com muita propriedade, e eu concordo plenamente com as palavras de Alexandre de Melo. Precisa modernizar, precisa atualizar o futebol, precisa dar um valor à base e trazer o Náutico para a elite do futebol brasileiro. E o Gordinho levanta a placa, já chegamos nos acréscimos desse programa de hoje. Queria chamar cada um dos meninos para dar suas considerações finais, começando pelo João Vitor Gomes. Antônio, vamos esperar aí um 2016 muito bom para o futebol pernambucano, com o Santa Cruz conseguindo se firmar na Série A, juntamente com o Sport. E vamos torcer para o Náutico chegar na Série A também, para que, enfim, podemos ver os 3 grandes clubes figurando na Série A, na elite do Campeonato Brasileiro. Vitor Fernandes, é contigo. Igual o João Vitor, eu penso que deveria ser da mesma forma. Os 3 clubes de Pernambuco têm totais condições de estar na Série A, mas aí, se a gente fizer uma análise geral, o ano saiu muito bem, bastante positivo mesmo para os clubes pernambucos. Figuraram os 3 na parte de cima da tabela. Em nenhum momento, acredito que só o Santa Cruz no início da competição teve questões de rebaixamento, mas isso aí foi remediado logo com o trabalho de Martelotti, e no geral foi um ótimo ano. Almir Cunha. Bom, pessoal, foi bom demais esse bate-papo, o programa foi muito interessante, a gente teve espaço para debater sobre tudo do futebol pernambucano, e ficar na torcida, né, Antônio, e companheiros de bancada, ficar na torcida para o Náutico subir, ficar na torcida pela permanência e um bom campeonato por parte do Santa Cruz e do Sport, e torcer que mais nordestinos também, como o Vitória, que está de parabéns, né, vale salientar isso aqui, se figurem na primeira divisão. É o Nordeste mais forte, né, Almir? É verdade, super importante. Beleza, pessoal. Próxima semana estaremos de volta, agradecendo a presença dos colegas de bancada e principalmente a você que esteve conosco. Obrigado também à Universidade Católica de Pernambuco por ceder o espaço para a nossa gravação, ao professor e coordenador do projeto, Vladimir Salvador, e ao nosso técnico Marcos Cavalcante. O Gordinho tá feliz demais com o acesso do Santa Cruz. Lembrando a você que estamos também no cangaceirosdabola.wix.com/blog com conteúdos diários, artigos de opinião e matérias especiais, além de nossos endereços no Facebook e Instagram, que estarão na descrição do vídeo, como eu falei lá no comecinho do programa. Grande abraço e até a próxima. Cangaceiro.